eu vou mudar um pouquinho para a peça de trás do computador, tá? Vou tirar a parte técnica aí. Essa é a principal vulnerabilidade. E é aí que eu quero chegar, Kust. Recentemente, em 2022, teve um ataque a dados, né? Que diversas empresas grandes foram afetadas, e mais de uma vez até, né? E eu soube de um deles que, na verdade, não foi uma invasão. Foi basicamente um cara que trabalhava numa consultoria que, quando foi demitido, ele tinha os dados ali de clientes e pegou e vazou esses dados, que eram e-mail, telefone, coisas do tipo, assim. A maioria desatualizados, né? Já não era mais aquele... Sei lá, aquele e-mail não era mais daquela pessoa que trabalhava naquela empresa, né? Mas não teve nada ali técnico. Foi uma pessoa que tomou uma decisão, como o Dani disse aí, uma pessoa maliciosa, né? Que tomou uma decisão naquele momento de calor e vazou dados, né? Então, tem um lado técnico que a gente já conversou bastante aqui, mas tem um lado pessoal também, né, de capacitação. Como que a gente treina as pessoas para evitar que esse tipo de coisa possa acontecer também? Cara, e quando você fala em segurança da informação, é um tema que o pessoal critica muito, né? Porque quando você começa a aplicar a segurança da informação, você, de uma certa forma, começa a incomodar o usuário. Então, por exemplo, é comum as pessoas chegarem para mim e falarem assim, pô, Custódio, eu tenho que trocar minha senha a cada 42 dias. Né? Deixa aí sem eu trocar minha senha. Eu já não tenho mais criatividade, Cust. Eu quero ficar 20 anos na empresa e eu não quero trocar minha senha. Uhum. Isso é uma vulnerabilidade. Sim. Né? Porque você vai estar com a mesma senha um tempão. Né? Essa parte que a gente tem, que envolve muito o lado do usuário, a gente chama de engenharia social. Você pode ter os melhores sistemas, mas você tem um ponto falho que é o ser humano. Né? Um consultor que, insatisfeito com a demissão, foi lá e vazou dados. Né? Sim. Evitou o trabalho de muitos hackers que talvez quisessem entrar nessas empresas. Mas você tem, por exemplo, pessoas que falam de coisas do trabalho, inclusive senhas e acessos, num restaurante. E na mesa do lado você pode ter alguém mal intencionado. Né? Então, o que as empresas fazem hoje? Existe uma política muito forte de divulgar a política de segurança da informação. Existe empresas que fazem games de conscientização de segurança da informação. A Kaspersky, nunca sei direito o nome, é russo, né? Então é só falar gritando, Kaspersky. Ela, por exemplo, tem uma gamificação onde o usuário entra e faz uma trilha para se conscientizar. Né? Legal. Um dado interessante que eu sempre divulgo assim, os ataques de ransomware prejudicaram 20% de perda de dados. Sim. Então, 25%. O usuário deletando indevidamente arquivo, 20%. Então, a diferença entre o ataque de ransomware e o usuário é de 5%. Uhum. Né? Então, o usuário ele tem que ter muito conscientizado. Só que, assim, a gente tem um problema que é o turnover. Né? Então, hoje em dia, o mercado aquecido, as pessoas trocam de trabalho muito forte. Então, você tem que fazer um trabalho muito forte de conscientização. Né? Conscientização do porquê a segurança da informação é importante. Por que mesmo estando numa empresa, no seu departamento de marketing lá, você, ao sair da sua máquina, você tem que travar a sua tela? Né? Porque do departamento do lado não é marketing. Então, você pode ter alguém mal intencionado. Sim. Né? A gente nunca sabe de onde vem o ataque. Né? Uma coisa muito comum em engenharia social. Qual banco você não tem conta? Que eu não... que você não tem conta. Tem um vermelho aí, por exemplo, que eu não tenho conta. Aí você recebe um e-mail com o logo desse banco vermelho falando que você tem que cadastrar seus dados para receber um benefício. Você clica? Não. Mas tem gente que clica. Sim. Entendeu? Então, assim, e é idêntico, né? E aí, quando você clica naquele link, vem lá um softwarezinho que os técnicos desenvolvem, baixa um malware, tá na sua máquina. E aí o ataque não acontece nesse momento. Né? Ele começa a abrir porta para que a pessoa mal intencionada entre na sua rede e comece a navegar pela sua rede para descobrir aonde está o dado que ela quer. Então, quando acontece o ataque, ele já estava na sua rede há dias, às vezes até meses. Sim. O ataque não é na mesma hora. Então, o que a gente faz é ajudar os clientes nessas ferramentas, né, de colocar armadilhas na rede, para que quando ele acessa uma armadilha, a gente fala, tem gente mal intencionada na rede, ele voltar.
Então, esse ponto é engenharia social. É bem pesado e cansativo, porque você tem que treinar as pessoas constantemente. E, Kush, você frequente, né? falou do ataque de ransomware. Se eu não me engano, é aquele que, através de uma brecha, a galera mal intencionada vai lá e coloca criptografia em todos os dados e em troca pede uma graninha aí, nada barata pra te devolver isso, ou você fica sem. Bitcoins. Ok. Que não É só que pra não garantir que é rastreável. isso Que mesmo. não é rastreável. E eu lembro, eu não sei se foi em 2021 ou 2022, mas esses ataques ficaram bem fortes, né, no mercado. Acho que nos dois, né? Talvez os dois. E além desse, existe algum outro ataque, principalmente para empresas, né, B2B, não B2C, que é muito forte, que as empresas precisam tomar cuidado? Eu acho que as empresas precisam tomar cuidado de Com todas as tudo. formas, né? Sim. O ransomware ele ganhou muito destaque, né, recente, porque a pessoa entra na rede, acha os dados que quer pegar, rapta, né, sequestra esses dados, Sim. criptografa, e aí te pede bitcoins para devolver, né? Só que quando você paga o bitcoins que ele quer e ele te devolve o dado, ele não te devolve o dado descriptografado, bonitinho, no seu ambiente operacional. Ele devolve o dado. Alguns são gente boa e devolve um roteiro de como descriptografar aquele dado. Só que ninguém na empresa consegue. Aí você tem que contratar uma empresa para vir lá e descriptografar seus dados. Caramba. Tá, mas ele te devolveu, mas ele não ficou com uma cópia? Sim. Você não sabe. Provavelmente ficou. Então, se você pagar, não quer dizer que ele não vá divulgar seus dados. Uhum. Né? Então, tem essa parte do ransomware, que ficou famoso porque você tem que pagar e o sistema fica inoperante. Mas tem muitos ataques, por exemplo, através do malware, do cavalo de Troia, da engenharia social. Uhum. Então, segurança da informação é um assunto bem amplo, assim, que você tem que tomar cuidado e se preocupar e tentar imaginar coisas que você acha que não vai acontecer, mas bloquear antes que aconteça. Sim. Tem um ponto. Fui invadido, beleza? Sofri um ataque. É mais seguro ou mais fácil de lidar com ele por estar on-premise ou na nuvem? Ou mesma coisa? Mesma coisa. Muito importante você sempre ter um backup dos seus dados. Tanto quando a gente fala da forma pessoal, né? Então, por exemplo, eu tenho meus dados, né? Tenho minhas planilhas pessoais e eu guardo isso. Posso guardar em 2 lugares, por exemplo. Eu guardo no meu disco e guardo no OneDrive, no Google Drive, por aí vai. E na nuvem não é diferente. A gente tem que ter backups semanais ou diários, né? Ou uma outra rotina que seja aderente àquela infraestrutura, seja aderente àquela aplicação, para salvaguardar a gente, né? Caso algum estagiário vá lá e clique errado e delete o ambiente, ou até mesmo se a gente tiver algum ataque. Por exemplo, nós temos uma aplicação na Certis que ela está para o mercado, que é uma aplicação de FinOps, e ela tem os seus backups semanais. Ou seja, se alguém excluir o ambiente ou por alguma coisa acontecer, alguma coisa com esse ambiente de algum ataque, ou se o servidor quebrar, ou qualquer outra coisa do tipo, nós conseguimos fazer um restore super rápido do jeito que estava, porque os backups estão lá prontinhos para ser E restaurados. você tem alertas também, né, Dani, de alguma Sim. má operação, alguma coisa do tipo assim. Sim, né? e aí que a gente pode, por exemplo, usar a inteligência do Cloud Provider. Essa aplicação que eu falei tá hospedada na cloud. E, por exemplo, o primeiro alerta que eu coloquei antes de subir essa aplicação para o mercado foi que se, porventura, o sistema travasse, a aplicação travasse, ia reiniciar a máquina. Né? Isso aí se tratando da cloud em si, né? E aí por outros meios eu fui fazendo outros alertas, né? Um serviço caiu, lotou memória, lotou disco. Então tem diversos alertas que a gente consegue fazer aí. Mas é sempre importante, voltando ao assunto, ter um backup de Sim. tudo e mais de um lugar, né? Sempre, no mínimo 2. E para ataque de DDoS é a mesma coisa? Né? É diferente. É diferente. Uhum. Aí você já tem que... Aí a gente já iria para o lado do firewall, né? Sim. A gente também teria que ter uma proteção segura dentro do nosso DNS. Uhum. E quando a gente fala de ataques de DDoS, por exemplo, é importante que quando a gente está criando o nosso
domínio na cloud, né? Ou até no Privacy. A gente tem que deixar o nosso domínio robusto para a segurança, né? Habilitar features, habilitar recursos da cloud ou do Privacy que trave esse primeiro ataque aí, que é sempre o de DDoS, né? De negação de serviço. Então, por exemplo, se a gente usar Bind, né, que é o cara que é o domínio on-premise, nós conseguimos colocar uma robustez dentro do Bind 9, que ele consegue travar um ataque DDoS. E os cloud providers também têm isso. Claro que tudo que a gente agrega na cloud, a gente vai pagar mais por isso. Sim. Né? Eu estou agregando segurança, eu gasto de um lado, mas eu economizo muito de outro. Com certeza. De não ter um ataque e perder tudo. Sim. Ter um ataque de DDoS e todas as suas máquinas, todos os seus containers baixar. Ou, pior ainda, eu tenho um ataque desse e eu tenho alta escalabilidade do meu ambiente e tudo escalar. E aí o meu custo, em vez de zerar, ele vai aumentar até onde meu cartão de crédito aguentar. E até eu acho que só para deixar claro o que é DDoS, e aí eu peço a ajuda de vocês para me ajudar a explicar isso, mas basicamente são requisições feitas em uma aplicação em massa até que sobrecarregue o sistema e ele tombe, é isso? Isso, exatamente. Então é por isso que eu falei da escalabilidade automática. Uau, tô com uma vaga lá em sai fora, tira os olhos, tira os olhos. Tô com uma vaga lá em Então, é por isso que eu falei da escalabilidade. Sim. Então imagina, a pessoa maliciosa, o hacker, ele vem e ele solta um monte de requests em cima do seu load balancer, em cima da sua aplicação. Se o seu DNS, né, que é a porta de entrada, se seu load balancer também, que está abaixo do DNS, não estiver pronto para receber um ataque desse, vamos dizer assim, o seu ambiente ou ele vai cair, porque você não tem a escalabilidade, ou ele vai escalar até o limite que você colocou, e aí vem a conta depois. E aí você consegue ver que era muito mais importante você ter investido em segurança lá atrás, ter feito a landing zone correta, do que pagar por isso, que e é ainda um grande tem problema. Pensando assim, vou trazer um modelo de negócio, por exemplo, varejo ali. Se você tem um marketplace e acontece esse tipo de caso, numa Black Friday da vida, o custo que você vai ter é muito maior porque você acaba perdendo as vendas, né? Sim. Então, mas o ataque acontece antes. Antes da Black Friday. Sabe por quê? Porque se você tiver com o seu sistema inoperante antes da Black Friday, você vai me pagar mais fácil. Entendi. A negociação aí, A né? negociação é mais fácil. Porque você vai me pagar para poder estar operante na Black Friday. Entendeu? Mas assim, o segredo é, quando você fala de segurança e de TI, é planejamento. Por exemplo, a gente foi chamado uma vez por uma grande companhia de seguro, porque ela sofreu um ataque de ransomware. A gente foi atrás do backup, é o básico. Só que o backup dela estava todo mal estruturado. Então, assim, a gente gastou dias para voltar o sistema operante de novo, porque o backup tinha até fita faltando. Uma fita sem etiqueta, né? Para economizar com a etiqueta, o cara colocou com durex e folha papel A4. A etiqueta caía, a gente não sabia mais qual que era a fita. Então, Então, assim, tem que ter o planejamento correto, né? Uma outra coisa é assim, às vezes a pessoa até faz o backup, mas faz no mesmo local onde está o ataque. Então, quando você criptografa os dados, automaticamente você criptografa o backup também. Você perdeu o sistema. Então, você tem que fazer o backup e tirar dali, colocar em outro lugar. Sim. E a segurança é essa, cara. Quando você, tanto no on-premise quanto na nuvem, a partir do momento que ele começou a criptografar, ele vai sair criptografando no on-premise e vai sair criptografando na nuvem, entendeu? Você tem que ter alguém que vai se preocupar em bloquear isso antes. Aí tem várias ferramentas no mercado, inclusive que a gente trabalha, que você consegue detectar. Quando criptografou o primeiro arquivo, ele já falou, opa, travou aqui, já isola a máquina, devolve aquele arquivo e fala, ó, você está sendo invadido.